Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 25 é um texto bastante conhecido, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Glórias ao Cordeiro. São Mateus, capítulo 25, vamos ler até o versículo 13. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. A igreja pode repetir comigo o versículo 10, todos nós juntos, versículo 10, vamos lá? E tendo elas ido comprá-lo, amém. Podeis tomar assento, irmãos. Glórias a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que é o alimento espiritual da nossa alma, é a candeia que alumia o nosso caminho, é a espada do Espírito, é o pão que alimenta a nossa vida espiritual e assim por diante. Irmãos, esse texto que ora acabamos de ler, dentro desse texto tem muitas mensagens importantes aqui. E eu quero lembrar aos irmãos que quando Jesus disse essa parábola, ele estava se referindo à sua volta. Por que ele estava se referindo à sua volta? Ele pegou algo que era muito conhecido dos judeus, pela questão de festividades, preparativos, enfim. E fez uma comparação.
Ele pegou um casamento da época, a forma como ele era celebrado, e fez essa comparação. Os judeus faziam festas de casamento que duravam 7 dias. Era a duração da festividade de um casamento judaico no passado. E ele fala aqui de 10 virgens. Hoje nós chamamos de damas de honra, né? As daminhas de honra. Na época eram moças mesmo, virgem, que recebiam o noivo quando ele vinha buscar a noiva na casa do pai. Era uma celebração muito importante, mas na maioria das vezes acontecia sempre à noite. Observe a expressão candeia, ou facho, ou tocha, né? Candeeiro. Por quê? Porque era sempre, essa celebração sempre, na maioria das vezes, acontecia à noite. Então, o reino dos céus será semelhante, ou parecido, ou comparativo, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cada uma pegou a sua lâmpada ou a sua tocha, né? E saíram para encontrar o esposo. Normalmente em casamento, quem demora, principalmente aqui para nós, na nossa cultura, não sei se nas outras, mas na nossa cultura, normalmente quem demora para chegar na igreja nunca é o noivo, é sempre a noiva, né? Todo mundo fica na expectativa, testemunho, todo mundo ali preparado, esperando abrir a porta para a noiva entrar. O noivo já está lá suando frio faz tempo. E alguns chegam até a desmaiar. Já houve casos aí de até desmaiar, né? Glória a Deus. Nesse caso aqui, não é que atrasou. Elas saíram para encontrar o noivo no começo da noite, praticamente, e entraram noite adentro. Com certeza, na saída, no início, como era uma tocha, elas possivelmente embeberam ou inundaram aquela tocha no azeite e acenderam elas, e elas clarearam bastante, porque demorou bastante tempo acesa. Mas a noite foi passando e o noivo não aparecia, e a tendência do candeeiro é, se não tiver combustível suficiente, a tendência é diminuir o fogo, a chama, e chegar ao final até de apagar, só ficar a fumaça. Só que 5 dessas virgens, elas tiveram uma prevenção maior, uma expectativa maior. Elas olharam um pouco mais adiante. Elas não imaginaram que o noivo já pudesse estar vindo. Elas já pensaram que, suponhamos que ele demora, que tarda de nos encontrar. Então o que elas fizeram? Elas ensoparam as suas tochas, que era mais ou menos assim, irmão, como hoje nós pegar um monte de pano velho, e pegar um pedaço de pau, de um certo tamanho aí, e enrolar esse monte de pano velho numa ponta desse pau, e ensopar ele com querosene, com qualquer outro combustível, e pôr fogo. Era mais ou menos isso. Então carregava a tocha de que forma? Dessa forma assim, ó, clareando para frente, para não correr o risco de queimar ou de cair alguma faísca sobre as pessoas. Então era essa forma. Mas como as virgens prudentes, pois o texto já está dizendo que elas eram prudentes, elas não ficaram só na questão de ensopar aqueles panos que estavam na ponta daquele pedaço de pau, que se chama de tocha ou de candeeiro, enfim, ou de candeia. Elas tiveram a ideia de pegar também um reservatório à parte,
e encher de azeite. Porque se o noivo demorasse a chegar, com certeza a tocha, aquele fogo que estava na tocha, não ia aguentar, não ia suportar todo aquele tempo de espera. Então o que elas podiam fazer? Ensopar ele de novo, a tocha novamente, tirava aquela parte de cinza, né, que ficava ali acumulada, dava uma limpada, ensopava de novo no azeite e ponhava fogo. E o cortejo nupcial continuava caminhando. As 5 virgens loucas, ou falta de sabedoria, a expressão loucas aqui, não quer dizer que eram pessoas que eram doidas, que não tinham noção das coisas. A expressão louca aqui é no sentido de uma pessoa não ser sábia o suficiente para discernir as coisas, ou para ter uma visão mais além daquilo que está fazendo. Elas acharam que seria perder tempo, carregar reservatório com azeite, né? Porque poderia dar-se o caso que o noivo chegasse logo, então seria um desperdício, seria um desconforto para quem estava bem trajado, com roupas bem importantes, roupas nupciais, todo mundo preparado para um casamento. Agora carregar do lado ali alguma coisa com azeite era bem desconfortável, né? Mas para as prudentes não, era prevenção, era estar atento, aleluia, em questões de ser surpreendido por alguma situação, ela estava preparado. E aqui nós vemos no texto que as virgens loucas não levaram azeite em outra vasilha. Porque quando Jesus fala sobre essa questão de casamento, irmãos, procedia assim. Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui, só para ficar bem mais claro. Quando o moço, que não era como hoje a situação, no passado era bem diferente, e principalmente nessa época, quando o moço gostava de uma moça, e em conversa eles chegavam a um acordo de constituir uma família, primeiro, o que acontecia? O moço chegava no pai dele e comunicava ao pai que ele estava gostando da filha do irmão João. Fica mais fácil, né? Aí então, o pai do moço entrava em contato com o irmão João para conversar sobre a questão de casamento, desse casamento com o filho dele e a filha do irmão João. As duas famílias entrando em acordo, o pai voltava novamente com o moço para desposar a moça da casa do seu pai. Esse desposar seria hoje o noivado. Então o moço ia lá juntamente com seu pai na casa do irmão João e fazia o desposamento ou noivado. Então a partir daquele momento aquela moça não podia assumir compromisso com mais nenhum moço, era só com aquele. E então eles marcavam uma data para consumar o casamento. Aí começavam os preparativos, né, de ambas as partes, da parte da moça. Era ela que escolhia as damas de honra para encontrar o noivo juntamente com ela. E na casa do pai, os preparamentos também, principalmente a questão de moradia. Tinha que ter já a casa preparada, né? Era assim que a coisa funcionava. E aí então, era marcado entre a família, e dependia de cada família, a data de novamente o pai do moço voltar, ou melhor, o moço voltar à casa do irmão João para levar a esposa para a sua casa. Aleluia. Era assim que funcionava. Por isso que Jesus comparou isso e fez essa parábola
para os judeus eles entenderam com muita clareza, porque era algo que acontecia entre eles, na cultura deles. Eu creio que nós também estamos entendendo, porque nós temos o Espírito Santo. E aí você fala, mas pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, por quê? A noiva aqui é a igreja. Sabia que a noiva aqui é a igreja? Aleluia. A noiva aqui no texto é a igreja. Quem é o noivo? Será que ele já veio aqui? Já. Ele já veio aqui. Ele já desposou a noiva. Já deu uma aliança para essa noiva. Essa noiva já está selada. Aleluia. E agora só falta o dia dele voltar. Aleluia. Veja que também havia uma coisa interessante, Niel, nessa questão. A noiva saía da casa do pai com as virgens, que ela escolhia como damas de honra, e o noivo da casa do seu pai. Ambos se encontravam no meio do caminho, era assim que a coisa funcionava. Lembra de José e Rebeca? José não, Isaac e Rebeca. Aonde Isaac encontrou Rebeca? Na casa de Abraão? Não. Rebeca saiu da Mesopotâmia a encontro de Isaac. Isaac saiu naquele dia de casa para ir orar. Foi lá para o deserto orar, esperando a noiva chegar. E ambos se encontraram no meio do caminho. Aleluia! Aleluia! Deixa eu ver quem é noiva aqui. Deixa eu ver quem está selado aqui. Aleluia. Irmão, o negócio é sério. Comece a pensar nisso com muita seriedade. Olha para você nessa noite e diga assim: eu sou noiva. Não posso assumir compromisso com mais ninguém. Eu estou selado. Aleluia. Estou cuidando dos preparativos. Aleluia. Estou selado. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Às vezes nós ficamos sentados o tempo todo no banco, achando que nós estamos aqui só cumprindo uma regra. Não, irmão. Nós estamos aqui ouvindo instruções para um encontro com o noivo. Aleluia. Tal não foi a surpresa para aquelas virgens que a tocha ou a candeia se apagou no meio do caminho. Olha o desespero. E tardando o esposo, adormeceram todas. Aquele cochilo de meio-dia que você acaba de almoçar e dá aquele soninho, você dá aquele cochilo. Não é aquele sono profundo, é um cochilo só. Elas adormeceram. As tochas se apagaram. E houve aquele momento de cochilo. Mas de repente elas ouviram uma voz que dizia, no versículo de número 6, mas à meia-noite. Que hora? Meia-noite tem a ver alguma coisa com a igreja? Ou com nós? Meia-noite é quando termina um dia e começa outro, não é isso? Nós chamamos de zero hora, ou seja, quarta-feira ainda não acabou, vai acabar 0 hora. Depois de 0 hora e 1 minuto já é quinta-feira. E perto da meia-noite, ou melhor, mas à meia-noite. Tem outras traduções que diz perto da meia-noite. Ouviu-se um clamor. Que clamor que elas ouviram? Que clamor que elas ouviram? Eu gostaria de ver a noiva respondendo que clamor que elas ouviram. Perto da meia-noite elas ouviram o quê?
Alguém percebeu que as virgens estavam muito em silêncio, estava todo mundo quieto, e alguém sai e dá aquele grito de alerta. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, e aí é hora do apavoramento. As que tinham azeite, as que tinham reservatório, não tiveram dificuldade nenhuma. Não tiveram dificuldade nenhuma, porque a tocha estava apagada, mas elas tiraram logo aquela cinza, aqueles resíduos que estavam na ponta, ensoparam de novo com azeite, ponharam o fogo e a tocha acendeu novamente, para seguir viagem. Pense comigo agora o desespero das 5 virgens imprudentes, ou falta de sabedoria. Limpa essa tocha, põe fogo nessa tocha, e mexe com essa tocha. Fala, fulana, a minha não quer pegar, a outra falou, a minha também não, a outra também não. Aí já vira para outra tocha acesa, fala, fulana, ainda tem azeite aí no reservatório, tocha? Então me empresta aí para acender minha tocha. Até parece que essas 5 virgens prudentes, parece que eram meio egoístas, né? Porque se o noivo já estava vindo, por que não dar um pouquinho de azeite para as outras? Hã? Pensa aí com você. Se o noivo já estava vindo, a tocha ensopada já dava para encontrar o noivo. Então que desse um pouquinho para as coitadinhas, né? Que não se preveniram, né? Aquelas pessoas que acham que pregar certas mensagens que muitas vezes é pregado na igreja parece ser duro, né? Não, não precisa tudo isso não. Para que tudo isso? Aleluia. Não, irmão. Se prepare ou esteja preparado. Agora não tem mais história de se prepare, nós temos que estar preparado. Preparado. Quando as 5 prudentes disseram, olha, não tem como nós fazer essa barganha aí, ou fazer esse empréstimo aí, empresta do seu azeite, ou me dá do seu azeite. Não, agora não tem mais jeito. Vão comprar na casa dos que vendem azeite para vocês. E elas foram, elas acataram a ideia e foram. Tal não foi a surpresa. Elas compraram azeite, acenderam as tochas, mas quando elas chegaram, não tinha mais ninguém fora do ambiente de núpcias ou de festividade. Já tinham entrado para dentro. E elas chegam fazendo uma tentativa, quem sabe ele abre a porta para nós e começa a bater. Abre-nos a porta. Abre-nos a porta. Irmão, sabe o que é você conviver? Ou melhor dizendo, você foi desposado. Foi desposado. E agora o noivo diz que não te conhece? Pensa um pouquinho. Foi desposado. Agora chega e bate na porta, meu caro, e ouve uma voz lá de dentro para fora, o noivo dizendo assim, eu não conheço vocês. Que decepção. Eu não conheço vocês. Ah, mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que não me conhece? Aleluia. Por que não me conhece? É triste isso, não é? É triste. Mas essa é a pura verdade, irmãos. É hora de nós abrir bem os olhos e começar a pensar mais no céu. Começar a pensar mais na nossa vida espiritual. Sabe por quê que as virgens prudentes disseram, não tem como nós dividir o nosso azeite? Porque o Espírito Santo só habita na vida de quem dá espaço, de quem abre espaço para Ele. Quem não abre espaço para Ele, não tem como Ele habitar. O azeite em questão aqui, irmãos,
é uma referência ao Espírito Santo. Azeite na Bíblia sempre representa e sempre representou a pessoa bendita do Espírito Santo. Então não tem como eu chegar e dizer: ô Hélio, ó, já que você não teve o Espírito Santo, passa um pouquinho aqui para o Hélio aqui. Tem como, irmão? Aleluia. Você daria a sua aliança de casamento para uma outra pessoa? Eu creio que ninguém faria isso. Nós temos uma aliança, não fizemos uma aliança? Temos uma aliança com Jesus. Você daria a sua aliança de casamento? As irmãs dariam a sua aliança de casamento para uma outra mulher? Os irmãos dariam a sua aliança de casamento para um outro homem? Ninguém faz isso, né? Por isso que elas disseram: não tem como nós dar do nosso azeite para você. Vá comprar, vá buscar. Aleluia. Olibaias herion becaça baiassuri meu contener yasai. Quantos irmãos estão desapercebidos, irmãos? Só são simplesmente crentes, mais nada do que isso. Ei, cadê o azeite no reservatório? Cadê o Espírito Santo? Tem muitos que não sabem nem o que é mais Espírito Santo. Faz tanto tempo que não sente mais nada, que nem sabe se o Espírito Santo ainda está perto dele. Aleluia. Aleluia. É hora de refazer as candeias. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo para refazer a candeia. Está apagando? O Espírito Santo ainda está aqui com a igreja. Ele quer encher a sua vida. Ele quer encher a sua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, no capítulo 4, versículo de número 30, 31 e 32, da carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar uma lidinha lá? Vamos dar uma lida? Frisa a expressão selado. Frisa a expressão selado. No qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Aleluia. Você deixaria alguém, agora eu vou mudar o rumo agora um pouquinho. Você deixaria alguém tirar aquele lacre que é um selo do Detran? Você deixaria alguém tirar da placa do seu carro para pôr no carro dele porque o dele perdeu? E você ficaria sem? Deixaria? Quem deixa? Nossa, pastor, verdade. Você deixaria? Eu não deixaria ninguém tirar o lacre da placa do meu carro para pôr no carro dele porque ele perdeu o dele. E a multa? E a suspeita de roubo? Aleluia. Jesus carimbou cada um de nós. Jesus carimbou a mim e carimbou você. Selo. Aleluia. Aonde tem selo, tem poder de posse. Ninguém pode tocar na minha vida. É por isso que aonde eu passo e você passa, os demônios têm que respeitar. O diabo tem que respeitar. Porque há um selo na minha vida que não pode ser inviolável. Esse selo é um símbolo de posse. Quem é o possuidor da minha vida? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Ele me selou a mim com este selo. Este selo não está falando de batismo com o Espírito Santo. Esse selo não está falando de falar em línguas estranhas. Esse selo não está falando de profetizar. Esse selo não está falando de dons espirituais.
esse selo é uma marca. O Espírito Santo na minha vida é uma marca de que eu não pertenço mais a este mundo, não faço mais parte do sistema. Aleluia! Eu tenho um dono. Quem é o meu dono? O dono é Jesus. Ele me deu o Espírito Santo para marcar a minha vida. O que entristece o Espírito Santo? Irmão, muita gente, eu estou falando no geral, vai perder a oportunidade de subir para o céu. Sabe por quê? Por falta de vigilância. Tem gente que o Espírito Santo ainda está nele por alguns dias. Ouça isso. Tem pessoas que o Espírito Santo ainda está dando um tempinho para você ainda. Quem sabe você se conserta e pode reativar novamente a chama. Aleluia. O que entristece o Espírito Santo? Espera aí, amargura. Tem gente que só vive amargurado, irmão. Não tem paz no coração. Como que o Espírito Santo vai ficar na vida de uma pessoa que só vive amargurada? Amargura, o que mais? Misericórdia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. As coisas que entristecem o Espírito Santo é isso: amargura. O que é cólera? Ódio exagerado. Tem pessoa que você não pode falar nada com ele. Você acha que o Espírito Santo fica na vida de uma pessoa assim? Quem acha que fica? O Espírito Santo fica na vida de uma pessoa que só vive colérico. Não tem um momento que você vê ele que ele está com pacífico. E ainda não mexe comigo não, hein? Mexe comigo não. Ei, não é noiva não. Não é noiva. Aleluia. A noiva ama, a noiva se humilha, a noiva pede perdão, a noiva perdoa, a noiva entende, a noiva é compreensível. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque a noiva tem azeite. Aleluia. Aleluia. A noiva é capaz de compreender alguém que não lhe compreende, que não lhe entende, porque ela está selada. E ela tem azeite. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nessa noite, irmãos. Jesus está voltando, não brinque não pense que isso é brincadeira não. Só para você ter uma ideia, não sei se já terminou, mas hoje a igreja está sentada no banco do réu lá em Brasília, sendo julgada. Se pode ou não pode, se deve ou não deve fazer culto, porque a igreja causa prejuízo para o sistema de saúde. Está sendo julgada. Para quem não sentiu na pele ainda, comece a sentir na pele um pouquinho do que vai ser o arrebatamento da igreja quando Jesus fechar a porta. E os crentes que não deram atenção para a palavra, que duvidaram das verdades bíblicas, que não aceitaram as doutrinas bíblicas, que andaram ao seu bel prazer, que fizeram aquilo que achavam que deveria fazer, que deveria andar do jeito que quisesse andar. Pode fazer, pode andar do jeito que você quiser. Uma coisa é certa: se não tiver azeite, se não tiver candeia acesa, vai ficar por aqui mesmo. Não é eu que quero não, é a Bíblia que está dizendo. Eu quero é que todos vão, mas a Bíblia está dizendo isso. O azeite aqui é o Espírito Santo. Procure a buscar mais o Espírito Santo para a sua vida. Seja mais temente, seja mais santo, tenha mais temor de Deus, seja mais humilde, menos mentiroso, menos caluniador. O que mais que diz aí? Que entristece o Espírito Santo?
gritaria, blasfêmias, malícia. Paulo diz: passa a vassoura. Passa a vassoura. Quer que a candeia continue acesa? Passa a vassoura. Tira tudo isso. Joga tudo fora. Aleluia. Irmão, vamos nos esforçar para chegar no céu, vamos? Vamos, irmão. Vai ser triste para quem ficar aqui, irmão. Não queira ficar aqui para ver o que vai acontecer aqui, não. Não queira. O diabo vai rir de muitos crentes. Perderam tempo na igreja, não usufruíram do sistema mundano como deveria, e não usufruíram também do sistema espiritual como deveria. Ficaram no meio termo. Perderam de ambas as partes. Aleluia. Aleluia. Todos nós sabemos que salvação é um ato pessoal, é individual. Cada um tem que lutar pela sua salvação, irmão. Lute pela sua salvação. Se o marido não quer, se esforça você. Se a esposa não quer, se esforça você. Lute pela sua salvação. Aí você diz: pastor, mas nossa, se o marido não quer. Irmão, Jesus disse que quando ele voltar, vai estar 2 dormindo numa cama. Um vai ser levado e o outro vai ficar. Por que que o outro vai ficar? Talvez porque não é crente e talvez porque é uma virgem louca. Ele vai levar quem está com a candeia acesa, quem tem azeite na vida, quem tem o Espírito Santo na vida. Estarão 2 numa cama. Será levado um e deixado outro. Quem está dizendo isso é Jesus, não é eu, não. Vê se você acha aí no livro de Lucas. Falta 5 minutinhos para nós terminar ali. Parece que é 17 de Lucas, se eu não me engano. A partir do versículo 37 para frente, onde ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, e aí segue, parece que esse texto, se eu não me engano. Aleluia. Então, irmãos, que cada um de nós nos esforcemos. Deixa de ficar olhando para a vida de quem anda errado dizendo que é crente. Ah, mas fulano diz que é crente, faz isso, faz aquilo, diz que não tem problema. Não tem problema agora, mas vai dar problema. Na hora do encontro com o noivo é que você vai ver o problema. É na hora do encontro com o noivo que nós vamos ver a diferença. 17 e 34? 17, 34 de Lucas. Olha aí. Por que um vai ser tomado e outro vai ser deixado? Eu não estou querendo aqui colocar um tipo de medo, de pânico, não é isso. E nós não precisamos disso. Eu só tenho que corrigir a minha vida, só isso. Olhar para mim: será que eu estou preparado, Jesus? Eu estou, não estou? Minha candeia está acesa, não está? Só isso eu tenho que fazer. Me preocupar com a minha salvação. Continua lendo o texto aí, Daniel. Duas mulheres estarão moendo, na época, né? Aqueles moinhos de pedra, moendo trigo. Uma seria levada e a outra seria deixada. Mas por que uma vai e a outra não vai? Porque talvez, é como eu disse, talvez a outra não era crente. E Jesus levou a propriedade dele, que tinha selo. Olha a importância do selo. Ele vai levar quem está selado. Não, esse aqui é meu. Esse aqui não é meu, então vou levar o meu. Vocês estão vendo a importância do selo aí? Está vendo aí? 2 estarão no campo trabalhando.
Irmão, quantas máquinas colhedeiras, se Jesus vier agora na safra, vão ficar andando no meio do estaião de cana lá, para um lado e para outro, caminhão, sem motorista, sem maquinista, por quê? Se tiver selado, Jesus vai tirar de dentro da máquina e vai levar. A máquina que se vire. Se tiver selado, Jesus vai tirar de dentro da cabine do caminhão, viu, Silvano? Você que trabalha com máquina lá, viu? O moinho hoje representa a indústria. Quantas indústrias nesse dia vão parar? Cadê o mecânico? Foi embora. Cadê o eletricista? Foi embora. Cadê o pintor? Foi embora. Nábia Seremecácia. Cadê a moça do caixa do mercado? Foi embora. Shemai. Cadê o atendente do caixa do banco? Foi embora. Ramanda, secas. Aleluia. Aleluia. Imagina essas pistas do Brasil e do mundo, com carros desgovernados, com ônibus desgovernados, com caminhões desgovernados, porque quem tiver selado, na hora do arrebatamento vai sair da direção do caminhão, vai sair da direção do carro, vai sair da direção do ônibus, enfim. E nos navios então? Tem navio que vai atravessar o território de outro, porque o comandante era selado. Agora pensa os aviões. Pensa os aviões. Aleluia. Já pensou aquele piloto selado? Jesus chega e diz, vem bendito meu Pai. É hora de nós ir embora daqui. Eu disse para você que a noiva saía de casa e o noivo saía de casa e ambos se encontravam no meio do caminho. Vamos ver se isso tem base bíblica para nós encerrar o culto nesta noite. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Encontrar Jesus aonde? Alá-sé. A igreja sai da casa do pai do esposo. O noivo vem da casa do pai e ambos vão se encontrar. Ui, calamandarácia. E calabacé. Enquanto Jesus desce com uma quantidade muito elevada de anjos cantando, tocando, festejando para encontrar a noiva, o Espírito Santo está levantando crente das tumbas, está trocando a vida de crente vivo, aleluia, pegando aqui, pegando ali, e dizendo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Por isso que está dizendo, não entristeça ele. Porque na hora do arrebatamento o Espírito Santo precisa estar alegre comigo. Alabaia serime calabarácia. Anaia seque moderou me negaceia. Aleluia! Encontrar com Jesus nos ares. Que coisa linda. Que coisa linda foi o que aconteceu aqui. Aleluia. É assim que vai acontecer, irmã senhorinha. Eu não quero ficar aqui. Alguém quer ficar por aqui? Eu não quero. Há uma glória muito grande que te espera. Não perca ela. Não perca, irmão. Faça que nem Paulo.
Combate o bom combate. Acaba a carreira, mas guarda a fé. Paulo, terminando seus dias, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas só isso? Nesse momento que Paulo está profetizando isso, ele já estava tendo uma visão. Qual era a visão que ele estava tendo? Desde já me está assegurada a coroa da justiça, a qual me dará o justo juiz naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam, a sua, você pode completar? Mas a todos os que amam a sua, você está amando a volta de Jesus, você está apaixonado por Ele, porque amar a Jesus é sentir paixão, é sentir vontade de encontrar logo, é sentir vontade de ver, é sentir vontade de abraçar, aleluia, é sentir vontade de estar junto, aleluia. Sinta prazer em servir a Jesus e diga para Ele: ora vem, Senhor Jesus, vem logo, eu quero te ver, aleluia, eu quero te ver. Encontrar com Jesus nos ares. E o que vai acontecer aí nos ares? Eu não vou entrar nesse assunto, que o tempo não dá mais, vamos terminar o culto. Encontrar Jesus nos ares, só para você sair daqui preocupado com isso, vai ser a hora da seleção de galardão. A igreja entrará na casa do Pai, galardoada, coroada, com veste branca, corpo semelhante ao do Filho, aleluia, para sentar numa mesa, para celebrar uma festa de 7 anos, não é 7 dias não, é 7 anos, essa festa vai ser grande, 7 anos de festa, 7 anos de glória, 7 anos de alegria, 7 anos de prazer, 7 anos que crente vai ver o outro lá no céu, aleluia, bem com um sentimento diferente daqui, vai olhar e dizer: Daniel, valeu a pena, alamanarraceia, olha que coroa linda que está na sua cabeça. O outro pode dizer: mas na sua também, aleluia, aleluia, Ele nos chamou para ser rei, para ser sacerdote, e para ser rei tem que ter coroa, aleluia. Nos colocamos de pé, irmãos. Lamanai, que raceramandore carrácia. Guarde essa palavra nesta noite, medite nessa palavra nesta noite. Tudo que você achar que não é, que você acha que não está certo, pergunte para Jesus. Pergunte para Ele. Você tem total liberdade. Jesus, eu quero saber isso aqui, está certo? O pastor falou isso, mas eu parece que eu não estou muito crendo não. É verdade isso aqui? Ele vai falar com você. Ele fala, Jesus fala. O Espírito Santo está dizendo que Ele está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... O que o Espírito está dizendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Ele é a pessoa que está dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Dê ouvido a Ele, tenha um ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos dessa noite. E que você possa pensar muito bem. Dá uma lidinha nesse texto de Efésios 4, versículo 30 ao 32. Dá uma lidinha ali. Faz uma comparação com a sua vida e vê se está tudo bem. Joga essa cólera fora, essa ira fora, essa maledicência toda. Joga tudo aquilo que não presta fora. Jesus te ama. Jesus te ama. O que Ele preparou para mim e para você é muito mais do que a rainha de Sabá viu no reinado de Salomão. É muito mais. A mulher entrou em parafuso só em ver a glória do reino de Salomão. Aí Jesus disse, que nem o Malcarlo pregou domingo aqui: aqui está quem é maior, aqui está quem tem mais, aqui está quem pode mais. Versículo 32, leia aí para nós encerrar.
Eita. Olha aí. E aí o Espírito Santo fica alegre. Fala, está do jeito que eu quero. Perdoando, amando, usando de misericórdia, sendo piedoso. Aí o Espírito Santo fica alegre, não fica? Fica, não fica? Aleluia. Se Jesus voltar agora, esse crente sobe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmãos.